bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meu TV. Estamos aqui hoje com Maurício Júnior, que tem aí 20 anos de experiência como gestor de imagem, reputação e crise. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a trajetória profissional, como é que ele decidiu aí enveredar para esse lado da comunicação, do jornalismo, da estratégia de comunicação. E eu queria muito agradecer a presença do Maurício aqui hoje, de dar entrevista para o nosso Meu TV. E eu vou começar primeiro perguntando como é que você foi para essa parte do jornalismo. Você tem formação, inclusive, em comunicação social. E como é que você decidiu enveredar aí por esse lado aí do curso da comunicação? Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que a nosso meio é uma das grandes descobertas desde que eu cheguei aqui no Ceará. Vocês têm uma publicação de qualidade, uma publicação de relevância, e eu estou muito feliz em dar essa entrevista e conversar com vocês. A minha história na comunicação, ela começou muito cedo. Eu, de cara, logo que entrei na faculdade, me apaixonei pela matéria mais complicada que ninguém gostava, que era semiótica, no primeiro semestre, e fui um aluno muito dedicado à pesquisa e muito dedicado a estudar. Embora eu fizesse uma faculdade privada em Brasília, a Universidade Católica de Brasília, eu digo que eu consegui viver de fato aquele mundo da universidade no qual você vai de manhã, vai à tarde, estuda, participa de grupo de pesquisa, fui aluno bolsista do CNPq e logo cedo comecei a estagiar, né, em grandes empresas em Brasília e de pronto fui contratado. Inclusive, falando sobre isso, sobre a sua dedicação, a gente vê que você, inclusive, trabalhou como jornalismo júnior na agência Santa Fé, agência de comunicação, e 3 anos depois você assumiu em 2003, começou a trabalhar lá, e 3 anos depois já virou sócio, inclusive como convite do gestor da agência. Eu queria saber como é que esse crescimento aconteceu tão rápido. Eu acredito que seja pela sua dedicação e que você contasse um pouco dessa história. Falar de Santa Fé é falar da maior parte da minha vida profissional, da maior escola que eu tive, da maior paixão da minha vida e também falar do grande amigo Etevaldo Dias, o meu grande mentor, né? O Etevaldo, antes de falar de Santa Fé, o Etevaldo foi porta-voz da Presidência da República, ele foi diretor do JB, diretor do Globo, fundou a Santa Fé, e quando ela estava com 10 anos já de atuação, o foco dela era muito mais a parte de análise de informação. Eu acabei chegando lá quase que por acaso, e em várias conversas ele percebeu que eu tinha um talento, que eu tinha uma característica diferenciada em fazer projetos de comunicação integrada. Isso foi fundamental para um reposicionamento da empresa. A empresa começou a atuar na área de comunicação corporativa, projetos de marketing, media training. A gente foi crescendo, foi conversando e em um dado momento ele precisou de um sócio porque o sócio anterior dele estava saindo e ele virou para aquele jovem e falou assim, olha, foi bem aleatório até. Ele virou para mim e falou assim, eu estou precisando de um sócio, você não quer ser meu sócio? E aí eu acabei virando de fato diretor e até pouco tempo atrás estava como vice-presidente da empresa. Inclusive, em 2014, você assumiu, inclusive, na vice-presidência da agência e você veio aí para trazer mais inovação, expandir a agência. Eu queria saber o que é que você implementou aí nesse período. Olha, a Santa Fé, ela sempre foi considerada, de fato, uma boutique de comunicação, no qual nós tínhamos a capacidade de cada um dos diretores e sócios atuar dentro do universo do cliente, dar um atendimento mais pessoalizado, porque eu acho que a gente precisava sair um pouco do efeito fábrica de release para o conceito de curador da informação e que leva essa informação para os veículos, né? Como é que você faz com que essa informação seja atrativa? Como que você trabalha o caráter de noticiabilidade dessa informação, né? Então, a gente foi trabalhando aos poucos a criação e modulando um pouco mais esse conceito dentro das nossas características para poder justamente fazer com que a gente se tornasse uma das mais relevantes agências de comunicação do país. Inclusive, o Maurício participou do treinamento de diversos líderes aí, gestores, e eu queria saber se, como ele tem experiência nessa área, se uma pessoa nasce líder ou se realmente precisa ser treinado, quais são as características que uma pessoa tem que ter para exercer a gestão e a liderança de qualidade e excelência? Olha, sim, eu acho que algumas pessoas nascem líderes.
Só que algumas pessoas nascem maratonistas e outras pessoas precisam começar a andar, começar a correr, começar a percorrer grandes distâncias para depois fazer uma maratona. Então, o caminho da liderança, para a maioria das pessoas, ela é um caminho que precisa, sim, de disciplina, de atenção e sem pressa. A gente está numa sociedade neurótica e essa palavra liderança se tornou para muitas pessoas um fardo muito pesado, porque elas passam a acreditar que elas precisam ser líderes do dia para a noite. E isso não acontece. Bom, acontece com quem é fora da curva, mas a gente está trabalhando no geral, no dia a dia, com quem está dentro dessa curva. E são essas pessoas que transformam, né? Porque o restante vai ter um grande destaque na sua área de atuação, vai brilhar bastante, mas a gente precisa das pessoas do dia a dia, desses líderes das pequenas áreas. Esses sim tem que correr uma maratona e formar uma liderança. Maurício também tem uma atuação aí voltada para a gestão de crise. Eu queria saber como é que iniciou aí essa vontade de solucionar problemas mesmo. Se você pudesse citar para a gente do nosso Meu TV e para os nossos telespectadores alguma case de sucesso em que você teve que realmente pensar bastante para conseguir solucionar o problema de organização. Olha, eu vou falar daqueles que eu posso contar, né? Porque morando em Brasília, atendendo ali muitos dos mais relevantes políticos da capital, algumas crises a gente não pode falar. Mas a gestão de crise também veio a partir dessa experiência junto com o meu mentor Etevaldo, né? O Etevaldo, ele fez a gestão de crise dos últimos 50 dias do governo Collor até o impeachment, né? Então ele costuma falar que não tem maior pós-graduação de crise do que essa. Então eu comecei atuando junto com ele na gestão. Nos últimos anos passei a atuar com total autonomia, a partir de uma experiência já construída. Eu acho que tem alguns cases bem simbólicos, né? Nós fizemos o projeto da hidrelétrica Belo Monte, né, que é um projeto super polêmico, super conhecido. Essa crise não é nova, mas foi muito importante, porque envolveu, entre outras coisas, os artistas. Teve uma artista que tirou a camisa, teve o diretor do Avatar, teve aquela super modelo que agora está se separando. Esse pessoal todo começou a brigar. Foi uma briga nacional e internacional envolvendo os grandes veículos do mundo, né? E a gente, de fato, fez um trabalho ali de mais de 10 anos e quando ainda não se falava da necessidade das empresas terem uma presença digital forte, a primeira grande obra de infraestrutura a ter uma rede social sólida, com um blog dedicado a ela, com uma linguagem jovem e acessível, e um Facebook, porque nós não tínhamos Instagram ainda, dedicado a ela, com uma linguagem também super lúdica, visual, nós criamos essa tendência. E isso foi fundamental na gestão dessa crise. Por quê? Qual era o problema? Não se sabia, não se entendia o custo-benefício de construir uma grande hidrelétrica na Amazônia, que sim, é de energia limpa, né? Hidrelétrica é limpa, mas estava sendo muito contestada. Uma crise mais recente que a gente fez foi, e aí não é uma crise clássica, mas é um ambiente de crise, né? Logo depois do impedimento da presidente Dilma, o Tribunal de Contas da União passou a fazer parte do foco da sociedade, né? Foi justamente quando nós entramos no contrato do TCU. E o trabalho ali foi de tangibilizar essas 3 letrinhas que são o TCU. Porque hoje, quando você olha na rua, quando você olha num avião, um ministro, por exemplo, do STF, a sociedade já incorporou o que eles fazem. Mas o Tribunal de Contas da União era uma caixa fechada, né? No qual se relacionava muito mais com gestores públicos e dentro dessa gestão ela não se conectava com a sociedade. E para fechar uma terceira crise, só para deixar um outro símbolo também privado, nós fizemos a crise da Oi, a operadora Oi, contra os fundos abutres na última disputa que teve sobre o controle da empresa.
Então tem muita história aí para contar, né? Algumas. E inclusive nós estamos nos encontrando aqui hoje no Ceará justamente porque o Maurício está passando agora por uma nova fase na vida profissional. O Maurício vai assumir como novo diretor da FEComércio Ceará, diretor de marketing e comunicação. E eu queria que ele compartilhasse um pouco dessa nova fase, de mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de tudo, e que ele contasse o que é que ele vai trazer de novo para a FEComércio. Isso, eu estou licenciado da Santa Fé, né? Aproveito para deixar quem estiver escutando aqui um grande abraço para minha equipe que eu amo, né? E aceitei o convite de vir para cá por uma série de mudanças. Uma mudança de ar, uma mudança para a praia, mas principalmente uma mudança de propósito. E eu falo com uma certa emoção nisso, porque assim, em tudo na vida a gente tem que colocar propósito, mas quando a gente trabalha para uma organização que de fato tem um propósito, isso é transformador. E não é transformador só para a gente, porque tudo que a gente faz, embora seja, você só faz a comunicação, não. A gente faz comunicação de projetos que tocam a vida, que transformam a vida, que levam cultura, que levam educação, que levam formação profissional. A gente alcançou esse ano, antes do ano acabar, 100% de todos os municípios do Ceará com pelo menos 3 ações do SESC ou do SENAC. Então, a comunicação ela tem um papel fundamental, que é fazer com que essa sociedade entenda que isso aqui é um patrimônio de fato da sociedade que precisa ser preservado e que a gente precisa lutar por isso aqui. Inclusive, a FEComércio está inserida no setor terciário e a federação representa um segmento da economia que, de acordo com dados do IBGE, responde por 52,9% do PIB estadual. E eu queria que você falasse como é que você enxerga a FEComércio e o que é que você vai implementar, de fato, na comunicação e no marketing, para as pessoas saberem o valor que é a FEComércio. A nossa primeira mudança foi, de fato, reforçar e mudar completamente o nosso posicionamento digital, né? Só esse mês nós tivemos 5 milhões de interações, né? Eu não vou nem comparar com os números passados, porque esses números sequer existiam. Então, assim, é um número bastante expressivo. A gente está reorganizando toda a nossa estrutura, todos os nossos posicionamentos de reputação. E aí eu vou falar qual é a minha missão aqui. A minha missão aqui é trabalhar para além da imagem a reputação. Trabalhar quais são as nossas entregas, quais são os nossos valores e quando a gente entrega o que a gente precisa entregar, a partir dos valores que nós temos, quais são as relações que nós construímos. Relações com a política, sim, porque nós somos um ente que faz parte de programas políticos. Relação com a sociedade, relação com os jornalistas, relação com os formadores de opinião. Esses são os pilares da construção de uma reputação. É claro que a FEComércio já tem uma reputação gigantesca e de muita credibilidade, mas o papel aqui é reforçar isso. E outro papel que a gente acredita que é importante que seja cumprido é de tangibilizar. Eu preciso fazer com que, de fato, a pessoa que está na nossa escola, no Clube Juá, lá em Sobral, né? Sesc Clube Juá em Sobral, fazendo uma aula de piscina, uma aula de hidroginástica, ele entenda o que é aquilo. Por que eu estou fazendo essa aula? O restaurante em Cambeba, que foi inaugurado nessa semana, há algumas semanas, né? Foi reaberto há algumas semanas. O que significa ter um almoço com um preço muito abaixo de mercado, provido pela Federação do Comércio, provido pelo SESC especificamente, né? O que significa isso? O que significa ter os cursos que o SENAC tem? Então eu acho que na medida em que a gente vai construindo conceitos, posicionando ideias e mostrando com um pouquinho mais de clareza o que nós somos, o que nós fazemos e aonde nós vamos chegar, a gente vai melhorar ainda mais essa imagem e essa reputação. E antes de encerrar, o nosso Meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E eu queria que o Maurício compartilhasse com os profissionais e com o público que nos assiste no nosso Meu TV o que é que você consome no tempo livre, se tiver tempo livre, que eu sei que a correria é grande, mas que você compartilhasse um pouco do conteúdo que você consome. Então talvez eu vá para uma coisa clichê, mas a comunicação se permite isso. Eu estou assistindo A Casa do Dragão, que está muito bacana.
Eu gosto de chegar em casa depois de um dia muito cheio de informação e não consumir tanta informação assim, principalmente em relação à TV. Então eu gosto de entretenimento, né? E de livro, eu sugiro a nossa publicação da editora Senac, que é esse metadisciplina que eu deixei aqui só para a gente poder fazer a propaganda da nossa editora e mostrar que o Senac é muita educação profissional, é muita formação e é sim qualidade. Muitíssimo obrigada. Anotaram as dicas, gente? E é isso, agradeço demais a participação do Maurício hoje. Eu desejo muita boa sorte aí nessa nova trajetória, que seja só sucesso. E você que quer continuar consumindo conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios, continue aqui, no nosso meio. Até a próxima, foi um prazer. Prazer meu.